Como eu falei ontem, o tema de hoje, Deus tinha me dado as 8 formas de ouvir a voz de Deus. Quem sabe você só conhece uma forma como Deus fala, mas hoje Deus vai te mostrar que Ele fala de 8 maneiras. Você pode anotar aí, é bom você trazer um caderno, uma caneta, porque o culto de segunda-feira é um culto diferenciado. A gente trabalha em aprendizado. Na verdade, essa igreja é uma igreja de aprendizado. Porém, de segunda-feira eu te dou instrução para você saber orar. Porque a gente tem que saber orar, irmão. Porque a oração é a chave de tudo na sua vida. Se você não gosta de orar, sai do evangelho. Porque a oração é tudo na vida de uma pessoa que teme ao Senhor. Amém? Quem sabe você está frustrado. Porque às vezes a gente fica frustrado. A gente ora e nada acontece. Mas o Senhor está falando assim, você está plantando. E plantar dá trabalho. Por quê? Porque tem que regar a terra, tem que remir a terra, às vezes tem que tirar a erva daninha. Não é não? É. Então você entenda que a sua vida é um eterno plantio. Você está sempre plantando. E se você plantar bem, você vai colher muito. E há o tempo. E quando chega o tempo, Deus não deixa nada faltando. Ele dá tudo com excelência. Amém? Êxodo, capítulo 2. Livro de Êxodo, Gênesis e Êxodo. Quem está sem Bíblia, tem Bíblia ali fora. Vocês acompanhar a leitura. Ajuda eles aí, Janaína, gentileza. Êxodo, capítulo 2. Porque quando a gente observa a Bíblia, a gente começa a gerar fé no nosso coração, irmão. Tem que ter vontade de abrir a Bíblia. Bíblia fechada e Bíblia aberta. Amém. Se a Bíblia fica fechada o tempo todo, como é que Deus vai falar? Não tem como. Êxodo 2, versículo 23 e 25. E depois nós vamos ler Êxodo 3, do 1 a 10. Ok? Agora chega, só ouvir a palavra. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Fala assim, morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Você tem gemido por causa da sua escravidão? Você tem que gemer. Porque oração gera gemidos. Gemidos inexprimíveis. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquela oração assim, ó? Que você chora por dentro? Aqui, o povo estava fazendo isso. Por quê? Porque eles estavam na escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou aonde? Então é diferente orar do que clamar. Clamar é algo muito maior do que só orar. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão. Será que Deus esquece de você, irmão? Às vezes parece que sim. Às vezes você acha assim, ó, Deus me esqueceu, Deus não gosta de mim. Com Isaac e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Moisés estava onde? Apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado do oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Olha aí. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, né? Na verdade ele pensou, vou até lá para ver essa grande maravilha. Será que você tem se surpreendido com as maravilhas de Deus? Ou para você passa batido? É mesmice? Porque a sarça, irmãos, não se queimava. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, vamos lá? Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Fala o teu nome aí 2 vezes, vamos lá? Elaine, Elaine. O que você responde? Eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus do seu pai,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso eu desci. Diga comigo, ele desceu. A fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Quem não quer? O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios têm oprimido. Você está se sentindo oprimida? Esses egípcios aqui é o mundo, é as práticas do mundo, e também são pessoas que estão em volta de você te oprimindo, para você não buscar a presença de Deus. Olha aí! Oh, meu Senhor, agora venha Moisés, e eu o enviarei a Faraó. Para quê? Para que você tire do Egito, meu povo, os filhos de Israel. Nota aí. Senhor, a tua palavra é viva, fala conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Irmãos, todos nós temos dificuldade de entender a voz de Deus, sim ou não? Sim. Por quê? Fale comigo. 3 vozes falam comigo na terra. Quais são? Deus, o diabo e a sua consciência. Repita. Deus, o diabo e a sua consciência. Então, nós temos dificuldade de ouvir a Deus, saber se realmente é Ele falando com a gente. Vamos para um outro país, por exemplo. Nós temos dificuldade de entender o idioma, sim ou não? Mas se você vai para lá, para aquele país, Deus mandando, e você tem que ficar ali, porque você está na obediência, o que vai acontecer com você? Você vai ter que se esforçar para aprender na marra, sim ou não? Você vai ficar desesperado que você está tentando se comunicar e não consegue. Aí pensa comigo, como é que é no mundo espiritual? Você não fica desesperado para Deus te ouvir, não? Desesperado para Deus falar, desesperado para Deus te mostrar, desesperado para Deus orientar. E aí você fica dando volta no Egito, dando volta no Egito. Sabe o que aquele povo fez? Começou a clamar. Clamor é diferente de oração, irmão. A oração, ela começa devagar. Já ensinei para vocês aqui. É devagar, é primeira, segunda, terceira, quarta e vai na sexta marcha. Mas a pessoa não consegue entender isso. Ela precisa entender isso e querer se movimentar no mundo espiritual. Amém? Saber se realmente é Deus. E aí, se não fizermos um curso de inglês, de espanhol, de chinês, de japonês, você vai aprender, irmão? Não vai. Vamos ficar totalmente perdidos. Imagina entender a voz do Pai. Moisés olhou para lá e falou assim, deixa eu ver o que é aquilo que está ali. Ele foi curioso, mas ele não conhecia. Ele foi criado no Egito. Ele era hebreu, mas foi criado no Egito. Ele teve vários idiomas, ele aprendeu várias coisas. Ele aprendeu a escrever a língua dos egípcios. Ele aprendeu a falar, mas ele não conhecia Deus. Ele precisou ter o quê? Intimidade. E a intimidade só se gera no secreto. Fala para o seu irmão, a intimidade só se gera no secreto. Uns entendem um outro idioma porque estudaram, outros porque foram morar fora e aprenderam na marra. Já falei, muitas pessoas ficam revoltadas quando elas estão falando conosco e nós estamos aonde? Mexendo no celular. Sim ou não? Verdade? Tu tá ali falando com a pessoa, sim, 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 não tá nem ouvindo. Não é não? Fala pro seu irmão, é falta de educação. É falta de educação. Se a pessoa está falando uma coisa importante com você, você tem que parar tudo que você está fazendo e ouvi-la. Porque hoje está tudo muito rápido, está tudo muito, sabe, assim, passando rápido. E aí você está com pressa de tudo e também não quer parar para ouvir ao Senhor. Quem está entendendo? Oh, meu Deus. Transfira isso, irmão, para o mundo espiritual. Deus tentando falar com a gente e nós distraídos com as coisas desse mundo. Se ficarmos confundidos com idiomas, imagina ficar confundido com a voz de Deus.
Nós somos limitados, mas Ele encontra uma forma de que nós acreditemos e saibamos nos comunicar com Ele. Então, Deus sabe como apertar para você ouvi-lo. Sim ou não? Sim. E eu vou começar falando. Vamos lá. Primeira forma que Deus fala. Anote aí. Palavra. Bíblia. Tá? Base e segurança é a palavra, André. Então, Deus, em primeiro lugar, vai falar com você, pastora Mitty, com a palavra. A palavra, às vezes, não está sendo suficiente para te lavar. Para você entender que há promessa na sua vida. Fala para o seu irmão, fique com a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Se está escrito, você pode revogar. Quem está entendendo? Palavra. Então, a primeira coisa que Deus fala é a palavra, que é a base e a segurança para uma vida eterna com Deus. Se você não acredita na palavra, se você lê a palavra e fica assim, será? Talvez, quem sabe? Sai para lá, chulé. Você não tem fé. Porque a fé é certeza e não dúvida. Se você está duvidando do que está escrito, como é que Deus vai operar? Deus falou comigo, falou assim, tem muita gente que vem para a igreja e não acredita. Só vai acreditar quando uma pessoa acontece. Tipo assim, fez comigo. Vocês viram essa semana aí, irmão? Nós vivemos milagres aqui, de operações. A Cristiane deve estar na live comigo, ela falou que a mulher que estava do lado dela, estava esperando 2 anos a mesma cirurgia. E ela, um dia, outro dia, operou. O que é isso? Deus! Intercessão, obediência. Por quê? Porque Deus conhece pessoas e conhece a outra pessoa e aquela pessoa vai ajudar você a chegar no lugar do milagre. Ô glória! Segunda forma de Deus falar, o Espírito Santo com a nossa consciência. O Espírito Santo com a nossa consciência. Pensa comigo. Hoje eu acordei com vontade de matar alguém. É o Espírito Santo, irmão? Porque o Espírito Santo não mandava você matar alguém? Então você vai pensar, é Deus ou é o diabo? É Ele. Por quê? Porque Deus não fere a sua palavra. Deus é um Deus de princípios. Você está entendendo? Deus é um Deus de princípios, de certeza, de objetividade. Então quando você pensa assim, eu estou com ódio da minha irmã, eu estou com ódio da minha filha, eu estou com raiva do meu filho, do meu marido. Isso é Deus, irmão? Não. Então a sua consciência está como? Contaminada. Malignizada. Quem está entendendo? Porque a nossa consciência fica aqui, na nossa cachola. E ela joga com o consciente. Para você o quê? Conectar. Por isso que Cristo mostra na sua palavra o quê? Chama cativo o pensamento a Cristo. O que é isso? Chamar cativo. O que é uma pessoa num cativeiro? Uma pessoa presa, aprisionada, sim ou não? E eu sempre digo aqui, você pensa no que você está pensando? Porque se você não pensa no que você está pensando, você vai deixar o quê? O ninho ficar na sua mente e você continuar atribulado de espírito, irmão. Porque a mente santa, o corpo é santo, aleluia! Mente podre, corpo podre. Então, pelo amor que você tem ao Senhor, o Espírito Santo com a sua consciência vai falar se é de Deus ou se não é de Deus. Eu acordei com vontade hoje de adulterar. É Deus, pastora Mitty? Eu acordei hoje com vontade de mentir. É Deus? Mas tem gente que acorda com vontade de mentir. Falar mal do irmão, falar mal do outro irmão. É Deus? Não. Então você já sabe que a segunda maneira de Deus falar é na sua consciência. Então fala assim comigo, eu tenho que ter uma consciência pura. Limpa, sarada e transformada. Porque senão Deus não vai falar. Terceira maneira, Deus fala através, sabe de quê? Que Ele ama essa. Para você hoje, com as dificuldades. Deus ama através de falar com as dificuldades. Sabe por quê? Você corre para o colo do papai. Ele sabe que as dificuldades vai fazer você orar mais, jejuar mais, se consagrar mais, vir mais para a igreja. Quem está passando por dificuldade? Todos nós. Por quê? Vai vir um problema, vai vir uma situação. Aí o que você vai fazer?
vai buscar o Senhor. Dificuldade. O povo de Israel estava em dificuldade. Ele estava em aflição. Ele estava gritando, clamando: Senhor, estamos escravos. O Senhor não está vendo o que eles estão fazendo conosco? E Deus lá: senti, hein? Senti. Vou descer. Ô, Glória, vai descer na sua casa hoje. Vai descer na sua casa hoje. Por quê? Porque a dificuldade tem um prazo de validade. Ô, Glória, está escrito lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Então você pode revigorar. Você pode revogar isso. Senhor, tem tempo, hein? Tem tempo, tem modo, tem propósito. E eu aqui estou levantando a minha estaca de fogo. Por quê? Porque o Senhor é o Deus que faz aonde Ele... Você não pode fazer mais. Senhor, acabou. Acho que acabou para mim. Porque eu já fiz tudo, eu faço tudo, eu organizo tudo. Eu estou fazendo tudo direitinho. Aleluia. E o Senhor falou: take it easy. Vou descer. Amém? Quarta voz. Essa eu acho fantástica. Voz audível. Quem já ouviu a voz de Deus? E é forte demais. Como o trovão. Tem até uma música, né? Voz de um trovão parado ao mar, mundo na palma da mão. Presta atenção. O povo começou a ter medo da voz de Deus. Moisés, fala tu com Deus. Não a gente. Por quê? Porque eles estavam com medo da voz do Pai. E quando Deus desce, irmão, meu Deus. A voz audível é uma voz bem nítida, que você sabe que é o Pai. Você sabe que é Ele. E Ele está aqui hoje. Ele está aqui falando com você. Quem sabe Ele já falou com você com essas 4 maneiras e você ainda não entendeu que você tem um chamado, que você tem um propósito e que você tem um destino. Quinta forma, mensageiro, um anjo. Você já viu anjo? Já vi. Das trevas e da luz. Terrível. Porque anjo pode vir materializado como um homem. Homem, forma humana. Mas também pode vir como luz. Entenderam? Às vezes ele aparece até para você em sonho. Mas hoje está tão difícil essas visões. Por quê? Porque as pessoas não se consagram. As pessoas não buscam do jeito que deveriam buscar. Sabe por que as pessoas tinham milagres naquela época de Jesus? Porque eles viviam de oração. O povo não tinha falta de nada. Era comunhão, era súplica, oração, jejum e entrega do pão. Hoje, não. É busca só das coisas da terra, pastor. Coisas da terra. Quando, na verdade, eles falam assim, busca as coisas do alto. Essa semana eu atendi uma pessoa e falou assim, sabe por que tudo está dando errado? Porque a gente buscou para prosperar na terra. Ele mesmo me confessou. Falei, pois é. E a Bíblia diz o quê? Buscar em primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que é o reino de Deus? Pastor Elaine, então como é que eu tenho que fazer isso? Buscar o reino de Deus já está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Só que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Você tem que ser uma pessoa que carrega paz, que carrega alegria, que carrega o gozo do Espírito Santo. Mesmo passando por lutas e aflições, você não perde isso, irmão, porque está dentro de você. Eu já ouvi de uma pastora falar assim, um dia eu vou ter paz. Falei, sangue de Cristo tem poder. Pastora, falando que não tinha paz. Por quê? Porque ela já estava cansada de tanta dor. Porque nós sabemos, irmãos, que a luta pesa muito no ministério, sim ou não? Ainda mais quando nós vemos os nossos filhos, nosso esposo, ou ao invertido, a esposa, né? No mundo. Você não quer. Você conhece a verdade. Você sabe o que é a verdade, né? E aí você vê aquela pessoa na lama e fala, meu Deus, eu conheço a verdade e a pessoa está tão cega. Sim ou não? Isso entristece, isso abate o nosso espírito. O nosso amigo Neemias, o próprio rei olhou para ele e falou assim, não está bem. Por quê? Porque abateu o rosto dele. Só pode ser tristeza do coração. O nosso coração às vezes está tão triste com a situação que a gente não consegue nem sorrir mais. Sim ou não? E Deus está vendo isso. Mas, contudo, entretanto, Ele sabe o dia que acabar. Ele sabe, e eu tenho certeza disso.
todas as vezes, antes de Deus mudar o meu cativeiro, eu falava, Senhor, está chegando o dia? Aí o Senhor, sim, está chegando o dia. Ele me animava, ele me revigorava. E eu acreditava. Só que se você não acredita, vai ficar muito longe. Aleluia. Sexta maneira, sinais e prodígios. Você já pediu para Deus sinais? Senhor, me mostra um sonho. Senhor, me mostra na rua. Um carro, uma frase no carro. Eu já falei. Senhor, bota uma vaguinha para mim. Não tem vaga nenhuma. Sinal ali, entra direito. Ali. Sinais, prodígios. Coisas mirabolantes que só Deus pode. Ele fala ou não fala? Sétimo, sonhos e visões. Sonhos e visões. Ontem eu ia orar, eu ia falar sobre isso. Aí, quando eu acabei de orar pela culto da manhã, abra lá em Jó 33. Que tem a ver com sonhos e visões. Você aí que já tem dom de sonho, Pastor Elaine, eu sonho muito. Deus me dá sonhos que são sonhos de revelação. Então você agora, você sabe que você carrega o dom de Daniel. Sonhos e visões. Jó 33, 15. Então, se você tem sonho e tem visão, sempre digo aqui, 10% é revelação, 90% é o que você sonha no cotidiano da sua vida, o que você vive. E diga comigo assim, tudo que eu sonho, se for revelação, é Deus desfazendo. Sempre, sempre. Ou mostrando um sinal de algo que pode acontecer. Mas Deus também dá livramento. Amém? Às vezes Deus fala assim, vou levar fulano, vou levar Beltrano. Aí você é um profeta de sonho, você tem que contar para o intérprete. Aleluia. Para que aquele intérprete venha discernir o sonho e interceder. Porque Deus também quer ver se no teu coração você quer que mate fulano. Eita! Deus vê o coração, irmão. Quantos Deus já me mostrou? Vou levar. Eu estou igual Moisés. Leva não, Jesus. Leva não, Jesus. Sim, por quê? Porque Deus está vendo se você também quer vingança. Estão entendendo? Irmão, é luta servir a Deus. É luta, porque você fica ali o tempo todo, ó. Jesus converte, Jesus transforma, Jesus restaura. O tempo todo. Mas enquanto tiver ódio no seu coração, Deus está vendo maldade e iniquidade em você. E é por isso que se afasta a sua oração de Deus. E aí você não vê milagre. Por quê? Porque você olha para a vida de fulano, Beltrano, tudo indo e a tua nada. Então o negócio é mistério, irmão. Mistério. Não olha para o ímpio, não olha para ninguém, olha para Jesus. Amém? Olha o que diz aí, 15. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo, aquele sono bom, sabe aquele sono bom? O profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então o Senhor lhe abre os ouvidos e lhe sela a sua instrução. Para quê? Para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho. Para que mais? Guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Aqui a espada é a palavra. Então, quando você está no sono profundo, que vem aquele sonho mirabolante, e Deus está ali, ó, trabalhando em você, através de você, para você discernir as coisas espirituais, e você também ser o quê? Santificado nele, no Senhor. Entendeu? Eu já sonhei com muito bicho, lá no início da minha conversão, muito bicho saindo de dentro de mim. Isso é o quê? Legiões de demônios, limpeza espiritual. Já saí com praga, com lacraia, com barata. Agora, graças a Deus, eu não sonho com essas coisas, não. Porque graças ao bom Deus eu estou curada, estou limpa. Mas muitas pessoas que vêm dessas religiões africanas ou passaram por essas experiências espirituais, elas sempre têm sonho com cobra, com barata, com bichos peçonhentos, entendeu? Por quê? Porque a mente dela, a consciência dela precisa ser o quê? Purificada. Você não vê Daniel, como é que ele sonhou? Quantas visões ele teve? Ele teve visões que ainda nem aconteceram, que são agora do futuro, do milênio. Daniel sonhou. Ô, glória!
E aí você fica sonhando com coisa ruim. Não pode. O que você vê no dia? Você fica vendo série de zumbi? Uma pessoa outro dia eu perguntei, você só tem esses sonhos malucos? Por quê? Aí eu perguntei, você vê Netflix, né? Por quê? A tua mente é o que você pensa, cara. Se você pensa em coisas profanas, você só vai pensar em coisas profanas. Estão entendendo ou não? Começa a pensar em coisas de Deus que você vai sonhar coisas e revelações para entregar para as pessoas. Por quê? Porque o dom não é teu. O dom é do Senhor. Amém, igreja? Então, sétima forma, sonhos e visões. Aí Deus também me levou em Jó 33, 12. Aí, Jó 33, no mesmo capítulo, 12, em cima. Devo lhe dizer que nisso você não tem razão, Jó. Porque Deus é maior do que o homem. Porque você discute com ele, afirmando que ele não presta conta de nenhum dos seus atos. Pelo contrário, Jó, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Aí ele fala quais são os modos, sonho e visão. Estão entendendo? A gente leu primeiro o sonho e visão, mas em cima ele explica. E quem é esse aqui? É o único amigo de Jó que falou a verdade, Eliú. Eliú falou para Jó. Então ele estava discernindo o que Jó estava... O que Jó estava... Ai, meu Deus, eu estou vendo, Senhor. O que Jó estava vivendo. Entenderam? E aí ele estava discernindo aquilo no mundo espiritual, para Jó ficar atento às visões e revelações. Cadê o que você não tem? Precisa ter. Está crente há tanto tempo e não busca por dons. Tem palavra, tem conhecimento, mas não busca os dons. Os dons são buscados no secreto, irmão. Você precisa ficar com Deus no secreto. 1 hora e meia, ficou bom, mais 2 horas, 2h30. Você passa no celular 2h30, mas com Deus, duvido. 8, Deus também usa pessoas e profetas. É a última forma. Deus também usa pessoas e profetas. Está me usando para você hoje aqui. Às vezes Deus pode usar até uma pessoa que nem é profeta. Um ímpio, ele pode usar. A pessoa abre a boca, fala alguma coisa para você, você não dá nada por aquela pessoa, mas aquela pessoa ali está sendo usada para te ajudar. Deus fala também com os animais. Deus fala com a natureza. Você sabia que existe hierarquia no mundo espiritual, tanto na parte das trevas quanto na parte da luz? O diabo, ele é um ser criado por Deus. Ele obedece às leis do Senhor. Ele não tocou em Jó porque ele quis. Ele tocou porque Deus permitiu, sim ou não? Você sabe a história, você conhece. Então preste atenção no que eu vou dizer. Você pode falar com Deus assim: Deus, eu sei que o Senhor permitiu que o diabo fizesse todo esse estrago na minha família, mas eu sou o remidor. Eu me levantei para remir a minha família. Deus quer isso de você. Sim ou não? Sim. Às vezes você tem que tirar o anjo Gabriel e vir com Miguel. Quem está entendendo? Não é o anjo descer, não. É você ter autoridade. Lembra de Daniel? Daniel estava lutando com um principado. Um principado. Quem conhece a história? Ele orou 21 dias, jejuou, não foi? O que aconteceu? Tinha uma barreira. Uma barreira. Aí Deus falou o quê? Vou mandar Miguel. Miguel quebrou o persa, o príncipe da Pérsia. Porque Gabriel não entra na guerra, irmão. Gabriel é mensageiro. Miguel é guerreiro. Muito obrigado. Você está precisando de um Miguel. Está precisando. Uma vez Deus falou: eu vou trocar de anjo. Falei: como assim, Jesus? Não, porque você está com muito Gabriel. Você está precisando de um Miguel para ele guerrear as suas guerras, as suas sentenças. O diabo rindo da tua cara. Irmãos, ele ama uma pessoa que está ali, ó, toda cabisbaixa. Aí ele vem na sua consciência. É bom, né? Olha o que você está vendo. Vai alimentando, vai alimentando. Daqui a pouco tu está como? Encurvada, cheia de traumas. Aí você vem para o culto.
Deus te renova. Sim ou não? Então vamos lá. Eu vou agora gerar em você. Eu fiz as 8 formas. Agora eu vou dar a palavra na base bíblica. Palavra, primeira forma, qual é a palavra que eu falei? Que Deus fala? Bíblia, base e segurança, é a primeira. Se está escrito e é de Deus, e se não está escrito, não vem de Deus. Ele não fala o que não tem base. A palavra é o filtro juiz do que é ou que não é de Deus. Sabe onde está escrito isso? Jeremias 15:16. Agora eu vou botar os versículos. Acharam-se as tuas palavras e eu a comi. Deus está falando para você, você tem que comer as palavras de Deus. Como é que é isso, pastor? Tem que rasgar minha Bíblia e comer? Não. Você tem que abrir e ler. Porque se concede luz ao miserável e a vida aos de coração amargurado. Onde está isso, pastor Elaine? Jó, capítulo 3, verso 20. Porque eles esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achasse a sepultura, porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados. Você está cercada de todos os lados. Aleluia! Aí Deus vai dizer para você, você tem que comer. E as minhas palavras eram para mim gozo e alegria e o meu coração, pois eu levo o teu nome ao Senhor dos exércitos. Irmão, quando você come a Bíblia, como você lê a Bíblia, mas lê de uma forma extraordinária, não lê como história, leia como um livro de alimento para a tua alma e o teu espírito. Aí você começa a crer que a palavra realmente vai fazer efeito na sua vida. Sim ou não? Segunda forma, qual é a forma que Deus fala? Estamos às vezes em algum lugar que Deus não se agrada. E aí a gente escuta assim: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Esse lugar não era para mim. Você já ouviu isso na sua consciência? O que eu estou fazendo aqui, cara? Sem rumo. Às vezes é numa balada, às vezes é numa festa em família. Aí a tua consciência fala assim: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí tu fica pensando no que Deus quer. Sabe onde está isso? 1 João 3, 20 e 22. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração e Ele conhece todas as coisas. Aí ele continua: amados, se o coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque aguardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Presta atenção, se você está sentindo acusação aqui, não é de Deus. Entenderam? O coração, ele é enganoso. Quem o conhecerá? Só Deus conhece. Mas se você, a palavra que eu falei aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Às vezes você está indo pela sua vontade, pela sua carne, para agradar quem? A homens. E Deus está falando: você está me desagradando. Não vá, não converse, não fale. Fique em silêncio e ouça o que Deus tem para ti. Amém, queridos? Aí, qual foi a... Não, ainda tem mais uma nessa. 1 Coríntios 4:4. Olha que coisa forte. Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso eu me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, se você está com a consciência limpa, se você está fazendo tudo o que Deus mandou, para de te punir. Porque ainda tem fala: sou eu o culpado, sou eu o culpado. Sim ou não? Sim. Terceira maneira que Deus fala. Deus fala através da dificuldade. Onde está, pastor Elaine? Atos capítulo 7. Sabe o que aconteceu? Um naufrágio com Paulo. Lembra? Deus avisou a ele: Paulo, olha só, você vai, mas vai tudo perecer, mas você precisa chegar naquele lugar. E aí, todos os ímpios que estavam ali precisavam ver o Deus que Paulo servia. E aí chamaram Paulo de Deus, porque foi mordido por uma víbora, e aí não aconteceu nada com ele, né? Não, esse homem tem o poder dos deuses. O que vai acontecer na sua vida? Você vai estar tão cheio de Deus, que quando você começar a falar, o poder do alto vai descer. E você vai ser contagiado e vai contagiar todas as pessoas. Está aqui, irmão, Atos 27.
Mas agora aconselho que tenham coragem, Paulo. Porque tem gente que não tem coragem. Porque nenhuma vida se perderá. Foi o anjo que falou. Somente o navio vai perecer. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo não, hein? Fala o seu nome aí, vai. Elaine, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Tipo assim, é preciso que você se compareça diante de toda a sua família. Todo mundo está vendo tudo feio, tudo horrível, cheio de pecado na sua casa. Praga deu nela, praga deu nele. Não foi assim com Jó? Foi. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegavam com você. Você está sendo remidor, filho. Portanto, senhores, olha o que Paulo fala. Tenham coragem. E eu falo nessa manhã para vocês. Senhoras e senhores, tenham coragem. Entrem na embarcação de Deus. Pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Olha que fé de Paulo. Ah, Senhor. Aí Deus me disse assim: sabemos que as dificuldades vão se aproximar e nos afastar de Deus. Mas Deus ama usar as dificuldades para falar com a gente, irmãos. Por quê? Porque é dessa forma que nós somos, sabe o quê? Quebrantados. Como é que você se quebranta? Vai no enterro para ver. Eu amo pregar enterro. Amo. Por quê? Porque ali está todo mundo dilacerado. Todo mundo com o coração quebrado. Por que você foi tão cedo? E aí? Fez em vida? Ou fez só na hora do velório? Quem está entendendo? Está aqui, ó. Deus ama falar nas dificuldades porque a gente está quebrantado. E também a gente se esforça mais e mais para sair da dificuldade. A gente se esforça para fazer o que é certo. É só você poder fazer o que é preciso. Você se esforça. E Deus fala: faz isso. Você se esforça. Deus usou o naufrágio para falar com Paulo e os tripulantes. Deus faz com que as dificuldades falem com pessoas incrédulas, porque através do seu testemunho de perseverança eles virão e acreditarão no Deus que você serve. Deus nos coloca na dificuldade para nossa família observar como estamos vencendo em meio a tanta dor. Olha para suas irmãs, olha para os seus irmãos. Você mesmo com essa dor tá linda. Escova no cabelo, roupa chique. Só 2 aleluia que entendeu. Olha para elas. Podem estar curtindo, selfie aqui, selfie lá, mas não tem Jesus no barco. Não tem. Deus coloca a dificuldade e tudo isso para glorificar o nome dele. E após todo o processo, as almas vão se converter ao Senhor. Irmãos, todos se converteram. Aquele naufrágio, Paulo chegou intacto, todo mundo chegou intacto do outro lado. E teve milagres, prodígios e maravilha. Creia! Voz audível. 4, né? Êxodo 3, nós já lemos. Como deve ser o timbre da voz de Deus? Já pensou nisso? André já falou ali, voz de trovão. Moisés estava apacentando. Estava assim, do nada. Como quem disse, vou para o meu trabalho hoje. Márcio já falou aqui, Diácono Márcio, que ele gosta de ficar no silêncio, né? Porque Deus também, ele apareceu para Elias. Como que apareceu para Elias? Não foi no terremoto, não foi no fogo, não foi nada barulho, foi no cício suave, num vento brando. Como a gente está aqui, esse tecladinho, você quieto, ouvindo. Daqui a pouco vem aquela voz de trovão. Aí Deus manda dizer para você nessa manhã: toda vez que Deus chama alguém, grava isso. Essa pessoa está fazendo alguma coisa. Você está fazendo alguma coisa? Quando Deus me chamou, eu estava trabalhando. Você estava fazendo alguma coisa quando Deus te chamou? Acorda, tu que dormes. Mensageiro, caiu de paraquedas. 5, mensageiro, sabe onde está isso? Lucas 1, 26. Aí eu falo de Gabriel. O anjo veio, foi enviado por Deus na cidade da Galileia. Uma virgem estava comprometida. Ela ia casar com o homem José, né?
E a virgem chamava quem? Maria. E aproximou-se dela e o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está contigo. Gente, imagina se o anjo aparece na sua casa hoje. Eu fico assim: eita, anjo! Tu não vai levar um susto, não? Às vezes eu fico sentada na minha cama assim, eu falo: gente, será que aparece um anjo aqui para mim? Eu fico assim, às vezes, doidinha com Jesus. Ainda mais tem uma cruz assim na frente do meu quarto, assim, eu fico dando glória, aleluia, aleluia. Jesus preparou tudo. Até o teto tem uma cruz para eu orar, para eu clamar. Mas nunca apareceu assim na minha frente, não. Eu já vi, teve visão, mas assim na minha frente falar comigo, mistério, né? Apareceu para Maria, uma jovem, 16 para 17 anos, e se aproximou dela, falou: salve, agraciada. Deus está falando para você nessa manhã: você é uma pessoa cheia de graça. A graça é o favor imerecido, filho. Eu estou contigo nessa peleja, não temas. Sonhos e visões. Podemos ter sonhos ruins, irmão, como também sonhos bons, visões ruins, visões boas, mas em tudo devemos discernir que o Espírito Santo quer nos entregar e nos dizer. Por quê? Porque tudo que for importante, olha, isso é forte, anote. Tudo que for importante de visão, anote. Deus te deu, anote, escreva. Aonde está isso? Joel capítulo 2, 28 e Atos 2, 17. Por quê? Joel escreveu no capítulo 2 e se cumpriu no capítulo de Atos. E há de ser que, depois que eu derramar o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Perceba, Joel profetizou e aconteceu em Atos capítulo 2, 17. Eu já estou terminando. Deus fala usando pessoas. Eu não posso falar as formas que Deus fala e não profetizar na Bíblia. Quem está entendendo? Deus usa uma pessoa ou algumas pessoas para confirmar o seu chamado, ou a sua missão, ou o seu propósito. Mas Deus também usa a boca de profeta para entregar uma profecia sobre a sua vida. E nós devemos estar o quê? Sensíveis. Fala, eu preciso estar sensível à voz de Deus. Não podemos ficar o quê? Distraídos. Tem gente que vem para a igreja, fala de tudo menos de Deus. Senta na cadeira, não dá um glória, não dá um aleluia, não escreve nada, não faz nada, senta assim e fica assim. O tempo todo. Como é que você vai crescer? O tempo todo. Não cresce. Todas as pessoas que não estão ali, aprendendo, anotando, se esforçando, não vai crescer. Vai continuar a beber na fé. E Deus deixa. Deus deixa. Agora, se você quer aprender, entender, conhecer e se aproximar, é esforço. Fala, esforça-te. Tem de bom ânimo, que Ele te ajuda. Pastor Elaine, eu não sei abrir a Bíblia rápido. O que eu falei? Pega um caneta, um papel e anota. Quando sair do culto, senta lá, toma um cafezinho, um chazinho com Jesus. Jesus, vamos sentar aqui, vamos aprender. E vamos lá. E pastor Elaine falou que é 8 formas que Deus fala. Primeira forma, pá! Pega a Bíblia, come, até aprender. Aleluia! A última forma, Deus usa pessoas, o profeta. Sabe onde está isso? Amós capítulo 7, 3, 7. Olha o que diz. Certamente, eu acabo aqui, o Senhor, Deus, não fará coisa alguma sem ter revelado aos seus segredos, aos seus servos e aos seus profetas. Como quem diz assim, Deus não revela nada, ou não faz nada, antes de entregar alguém, ou até a você primeiro. Irmãos, tudo que eu vivo hoje, Deus me entregou antes de acontecer. Tudo. Não tem nada do que eu vivo, ou que eu compro, ou que eu faço, ou que eu vejo, que Deus não me revelou. E quando Ele não me revela, porque eu também não sou a super mulher, Ele revela os seus profetas da casa. Porque às vezes eu tenho uma visão, e às vezes elas têm outra visão. E aí eu tenho que concordar com aquilo ali e confirmar com o Pai. Não é porque Deus fala comigo face a face que eu também não vou ser humilde para aprender com os outros profetas. Estão entendendo ou não? Tem muita gente soberba por aí. E acha que sabe. Aí Deus falou, já saí disso aí há muito tempo. Então a gente tem que ter humildade, porque às vezes você está achando que é Deus falando e não é. É a sua consciência maligna que não foi purificada diante do Senhor. Estão entendendo?
Então, são 8 maneiras que Deus fala. Eu espero, em nome do Senhor Jesus, que você fique com essa palavra e que você analise. Será que Deus está falando comigo perfeitamente? Será que é Ele? Será que é o diabo? Ou será a minha consciência maligna? Eu tenho que ter uma consciência pura.